Beleza. Ah, já vi. Tá muito bonitinha com esse osso gigante na boca. Tá entrando. Opa! Oi, Xavier, tudo bem? Beleza, deixa eu ajeitar aqui a altura. Seja bem-vindo. Vamos, o pessoal tá chegando aí. Tranquilo. Aí, tudo ajeitado aqui, que é Você difícil, né? tá legal? Tá conseguindo me ouvir legal aí? Tô te ouvindo bem. Você também tá me ouvindo? Legal. Não tô acostumado a fazer live no celular, Ah, não, mas a certo. gente Não, manda bala. tranquilo, tranquilo. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor André Araújo, ajudo treinadores e aspirantes a treinadores a serem vencedores dentro e fora de quadra no futsal. O tema da nossa live hoje é sobre regras e eu convidei o Xavier para estar falando, para estar fortalecendo vários assuntos. A gente teve várias mudanças na regra. Antes de começar a falar, eu queria pedir para vocês já curtirem, se inscreve no canal da Futsal Século XXI, no canal do Antônio Xavier, deixa um like, já manda aviãozinho e principalmente, gente, se você tem alguém que trabalha com futsal, hoje vai ser um assunto que a gente vai abordar muitas mudanças e que é muito importante que os treinadores tenham acesso, conheçam tudo isso e o mais legal, de uma forma bem informal, bem tranquila, ninguém aqui vai esgotar qualquer tipo de assunto. Então, inclusive, se tiver árbitro, algum especialista em futsal também assistindo, deixa aí comentário, pode corrigir, a gente está aqui aberto para estar tocando nesse assunto. Mais uma coisa, tem um e-book para vocês na bio, tá? Um e-book de futsal especialmente para vocês. Quem baixar o e-book automaticamente já fica inscrito para receber todas as novidades, tá? Inclusive, o Xavier está aqui, muita gente ficou sabendo através disso, o pessoal que já tinha baixado o e-book deve estar aí aparecendo também. Eu estou vendo aqui já a gente entrando, beleza? O futsal teve alterações nas regras e você nem ficou sabendo. É o nome da nossa... Gente, pior que é verdade. Cara, tem muita gente que nem está sabendo e o Xavier hoje vai contar para a gente muita coisa aqui. Eu queria desejar para o Xavier que ele seja muito bem-vindo aqui nesse espaço. Aceitou de prontidão estar aqui com a gente. Xavier, se apresenta, queria que você falasse onde você está, qual o seu trabalho e contasse um pouquinho da sua carreira e sua trajetória profissional no futsal. Opa, André, eu que agradeço aí o convite. É um É isso. prazer estar aqui com vocês. Falar de futsal, cara. Eu gosto pra caramba de falar de futsal. Embora eu não seja árbitro, eu tenho um canal no YouTube no qual eu falo muito sobre a regra do jogo. E tem árbitros que Sim. ajudam, né? Colaboram com Uhum. esse trabalho, né? Eu sou, para quem não me conhece, professor Antônio Xavier. Sou funcionário em Budas Artes, tenho lá um projeto, temos um projeto lá, PF em Budas Artes, de futsal feminino, né? Moro em Taboão da Serra, cidade vizinha, tá tudo certo, Legal. né? Sou formado Uhum. aí em educação física, pós-graduado em fisiologia, em futsal, em nutrição esportiva e mais Que outros legal. cursos doidos aí. Tamo aí, firmes e fortes. Legal, legal. Xavier, eu queria que, antes da gente começar a fazer as perguntas aqui que a gente tem para você, Certo. todo esse assunto ele começou ano passado, quando a FIFA, no meio do ano, em plena pandemia, divulgou que teria, se eu não me engano, 15 alterações nas regras, e aí todo mundo começou a, de repente, debater, questionar e ficou preocupado. E aí a Europa tem um calendário diferente do nosso. Eu queria que você, apenas para a gente se situar, como que foi desse período do anúncio das possíveis mudanças até agora, o que ficou em relação a isso? A FIFA, na verdade, ela flexibiliza, né? Ela põe a alteração, mas
não de prontidão, as confederações são obrigadas a executar, né? Então, tiveram algumas mudanças sim, a CBFS colocou algumas em prática, né? De lá para cá, muitas coisas a gente ainda estamos aprendendo, estamos estudando. Por quê? O que aconteceu no meio do ano para cá? Essa pandemia, e não está tendo tantos jogos. Não estava tendo jogos. Sim. Então, o pessoal começou a entender essas alterações. Inclusive, eu mesmo estudo pra caramba a regra do jogo e algumas alterações eu não estava sabendo. Esse ano eu fiquei sabendo, falei, mas foi alterado quanto? Quando? Certo. Me falaram, foi no início do ano passado. É muita coisa. Só que assim, tudo é adaptável. Não veio tudo. Teve as mudanças, mas teve muitos ajustes, né? Eles tiraram aquelas questões de orientação, deixaram tudo direto no livro. Eu achei que ficou melhor assim a leitura do livro de regras da CBFS. O livro tá bem claro e realmente ficou uma situação assim, é muito importante a gente falar disso, porque todo mundo está sentindo muita falta, porque a gente meio que já está acostumado com mudar a regra no futsal, não é uma novidade. Sim. Só que a gente sentiu falta do quê? De ter, de repente, as reciclagens, os jogos, testes, as reuniões que os árbitros faziam antes de cada jogo, após cada mudança, era muito importante para os atletas, principalmente os pequenos. Então, a gente, por conta da pandemia, a gente não teve nada disso. E aí, o assunto, até por não estar em pauta, em função da gente ter outras prioridades no momento, ficou um pouco no esquecimento. Daí o seu trabalho ser muito valorizado, cara. Eu acho que foi assim, muito legal ter entrado no grupo lá. Vou contar para vocês daqui a pouco aqui, que, gente, a gente alinhou para fazer essa live em menos de 24 horas, para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos num grupo do WhatsApp com professores de futsal, treinadores, tem muita gente lá. E o Xavier postou um vídeo que me chamou a atenção, a gente vai falar nesse vídeo ao longo, aí fiquem aí para vocês descobrirem, é um lance muito interessante. E eu me toquei desse assunto, porque a gente vinha já abordando essa situação aqui. Para quem está acompanhando deve ter visto que tem uma equipe aqui agora que eu não decido mais nada, Xavier. Então a galera aqui... legal. E aí na hora que eu levei para eles falaram, não, a gente estava falando de regras, mas de uma forma para o jogador conseguir jogar em função de algumas regras, mas essa questão das mudanças, eu acho que nesse momento veio como uma primeira prioridade. E o Xavier tem um canal, gente, no YouTube, depois ele vai falar para vocês sobre esse trabalho dele. Então, assim, obrigado por você ter aceitado dessa maneira, ter mostrado humildade e, mais uma vez, vocês devem, de repente, não só assistir, mas depois questionar, mandar as dúvidas e, assim, gente, atrás do assunto, porque... a ideia nossa aqui é que o treinador tenha conhecimento das regras para ensinar muito bem. Hoje não dá para trabalhar com futsal se você não conhecer muito bem as regras, as mudanças, algumas regras até antigas que foram mudando. É importante a gente conhecer para saber por que o jogo foi transformado. Xavier, vamos lá então. A primeira questão que eu queria abordar com você é sobre Você falou que a FIFA ela flexibiliza muita coisa, ela permite que as federações, as confederações tenham uma certa autonomia, principalmente nas categorias menores, certo? Eu queria que você falasse sobre eu sei de algumas federações em São Paulo, por exemplo, a gente tem essas alterações bem definidas, que você falasse sobre algumas coisas nesse sentido e também, já que é o foco nosso, que você colocasse assim, até a sua visão como treinador, o quanto que essas mudanças, essa flexibilização impacta no trabalho do treinador com as crianças nas categorias menores? Então, a questão da... Vamos por partes, né? Certo. A questão da dimensão da quadra, eu acho até interessante que a quadra, o que todo mundo costuma dizer a quadra é 40 por 20 e é isso e tal, né? Mas se você for olhar o livro de regras, tá 38 por 18, né? Não é 40 por 20, né? Mas 40 por 20 é aquela dimensão que eles gostam, que eles falam, essa dimensão aí é a boa, tá? A do profissional. Beleza. Isso eu tô falando até sub-20, tá? Adulto é 40 por 20. Assim, eu vou voltar na quadra, mas vamos falar da bola. A bola, eu achei perfeito, né? A questão de
você pega um sub-13, jogar com a bola 500 mil, não dá, né? Que em São Paulo, o feminino é ímpar, né? Então, não tem condição, joga com a bola 200, legal. A quadra, imagina uma menina, né, ou um moleque de 12, 13 anos jogando numa quadra profissional 40 por 20. Você fala, pô, é melhor uma quadra menor. Sim, aí eles até indicam, né? Eles falam uma quadra de 36 por 18, é uma quadra legal para essa categoria. Por outro lado, se você for analisar direitinho, né? Muitas equipes têm aquela quadra onde ela treina. E a quadra, por exemplo, a minha equipe treina numa quadra 40 por 20, uma quadra profissional. Mas eu trabalho com categorias de base. Ou seja, para mim, todas as categorias tinham que jogar em quadra adequada para a categoria. As menores. Bola menor é uma quadra menor, mas infelizmente a realidade do Brasil não é essa, né? A gente joga, se adapta. Fica um campo para as meninas. 4 na linha, 1 no gol, numa quadra 40 por 20. Meninas de 12 anos, 13 anos, fica um campo, né? Mas é legal. Mas é uma novidade, né? A questão da quadra, né? Porque a gente não tinha isso regulamentado até então, né? Não tinha. Era orientativo, no caso, né? Agora eles colocaram na regra do jogo. Ficou legal. Isso né? eu achei uma coisa importante. E agora, assim, é claro que a gente depende, porque a quadra é um problema sério no Brasil, né? A gente tem uma estrutura já, muitos ginásios antigos, e claro que os novos já atendem aí várias dessas mudanças, mas muita gente ainda vai depender dessa flexibilização, mas do ponto de vista pedagógico é fantástico. Pô, com certeza. As crianças sofrem muito. Eu achei sensacional, porque eles já falavam da bola, agora a quadra, as dimensões tem que ser essa para tal categoria. Na teoria é perfeito, na prática a gente tem que ter paciência, que não é bem assim, nem todo mundo tem 2 quadras para jogar, né? Sim. 2, 3 quadras. Né? No melhor dos mundos, perfeito. Só que a gente tem que ir devagarzinho. Mas eu gostei também. Eu achei interessante colocar isso no livro de regras. Falar, a orientação é essa aqui, ó. Isso que eu aceito nessa categoria. Achei legal. Galera, eu vi que tá entrando atleta, treinador de futsal. O Gustavo, meu parceiraço aí da Unesp, treinador em fartura também. Gente, se vocês quiserem deixar perguntas aqui, deixa. Claro que depois, se não der tempo, a gente vai mandar para vocês. Você citou as meninas aí. Cara, uma coisa que me chamou a atenção foram que a FIFA também aprovou as alterações relativas às diversas categorias. Eu entendi isso como uma forma de responsabilidade social, já que eles têm o compromisso de expandir o futsal em todos os continentes, para meninos e meninas. E aí, sobre o futsal feminino, até tem um trecho aqui que eu vou ler. O futsal feminino deixará de ser uma categoria independente e terá o mesmo status que o futsal masculino. Xavier, aqui é o trecho da FIFA. Eu coloco para você a questão assim: o que isso significa na prática e qual o impacto imediato nas equipes brasileiras? Aí é minha opinião mesmo, tá? Certo, claro. Gente, isso aqui é um bate-papo. É uma resenha. Na prática não aplica, né? Você acha que não, que a gente ainda está muito longe. O feminino está distante demais do masculino e o masculino está distante demais de se profissionalizar mesmo, né? Então, não, mas já é profissional, tem certeza? Né? Então é muito complicado, porque já começa pela valorização. A valorização do feminino não é igual a do masculino, não dá para comparar. O produto futsal feminino, é legal pra caramba. É um produto, fácil de vender. Só que nem as ex-atletas, por exemplo, vendem. O Gabriel tá aqui na live, ele sabe. Direto a gente entrevista ex-atletas, fala, você acompanha o futsal e tal? Elas, não acompanho. Depois parei de jogar, eu não assisto. Então é um produto que elas nem compram. E é um produto tão bom de comprar. Então, por que eu falo do produto? O que atrai patrocinador é público. Se não tem público, patrocínio. Esse trabalho de visibilidade, eu acho que tinha que começar a fazer desde a base, lá de baixo. Pegar as meninas, agora que a tecnologia está aí para ajudar a gente, pegar as meninas, vamos assistir o jogo, seu jogo, tal. Assiste um jogo profissional, por obrigação, quero que você assista um jogo profissional a cada 15 dias que seja. Assiste o jogo.
Mesmo que você não entenda nada, para criar um hábito de assistir o futsal, para começar a consumir esse material, porque aí você vai criando a cultura, né? Porque se nem os atletas, depois que param, compram a ideia, aí eu acho que ainda está muito distante. A FIFA, na teoria, legal. Na prática, não se aplica, na minha opinião, né? Xavier, apesar da resposta, eu assim concordo com o que você falou. E eu ainda quero frisar uma questão, porque você tocou num ponto aí da questão do produto, cara. Então, você falou que o Gabriel tá aí. Para mim, assim, é uma surpresa muito boa ver que, quando eu entrei no grupo, eu entrei lá no WhatsApp em função desse trabalho que eu estou fazendo, porque para mim é muito interessante estar em contato com outros treinadores. Mas, assim, cara, eu estou aprendendo muito, porque eu vejo que até então, a gente falar hoje de futsal feminino como produto, significa que, assim, muitas barreiras que a gente tinha, por exemplo, há 5 anos, há 10 anos, há 15, hoje não existem mais. São outros problemas que as meninas enfrentam. Claro que ainda a gente vê muita questão de preconceito, de situações de falta de apoio, mas isso não é exclusividade hoje do futsal feminino. Como você citou, o masculino também tem muitos problemas que precisa melhorar muito. Então, eu queria tirar o chapéu para você, para o Gabriel e para todo mundo que está no grupo lá, porque diariamente tem alguma coisa lá que a gente vê. E o foco ali, gente, é futsal feminino, é parte técnica, é arbitragem, é regulamento de competição, é o futsal. Futsal. Então, assim, eu até acho às vezes que a coisa ali pega fogo, é muito competitivo, mas, parabéns pelo trabalho de vocês. E aí eu já vou para uma situação aqui. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Sim, aqui, claro, fica à vontade, que, assim, Xavier. Quando você fala de alterações das regras da FIFA, eu acho interessante falar isso aqui, que até hoje tem gente que me pergunta. Né? O pessoal falou, mas e aquela que a FIFA mudou de cobrar lateral com a mão, de o goleiro linha só pode utilizar se o time estiver perdendo, a reposição de bola do goleiro não pode passar do meio da quadra. Assim, no profissional, isso não se aplica. Isso aconteceu um teste na Eurocopa, né? Na Eurocopa lá de 2018. Acho que é Eslovênia, Eslováquia, sei lá. Eu sei que Portugal perdeu. O Ricardinho estava lá na final. E a FIFA queria homologar e acabou não homologando, porque países como Itália, França, Bélgica, Portugal, técnicos brasileiros, os caras falam, não dá, velho, não tem condição. Aí, essa regra esses detalhezinhos aí não perpetuou no adulto. Mas na base tem algumas coisinhas. Sim. Eu queria que você falasse agora, cara, é uma regra que, assim, é até engraçado a gente tocar nesse assunto, porque é uma coisa tão simples, mas o que o treinador sofre com essa questão dos equipamentos, e gente, eu vou tocar em 3 questões agora na sequência, que são questões que a gente levantou aqui recentemente, que para o treinador ensinar para o atleta essas regras muito bem, porque o atleta vai depender muito dessas regras para jogar. Claro que todas são importantes, mas a gente destinou uma atenção especial. Nem dá para comentar na íntegra isso aqui. Se o Xavier quiser depois colocar mais, você fica à vontade, pode acrescentar. Mas eu trouxe trechos dessas regras para ele simplesmente dar uma noção do que isso traz de problema. A primeira delas é a questão da chuteira ou tênis de futsal. Cara, isso é uma situação que, assim, as pessoas não imaginam o quanto isso está de problema para um treinador, principalmente de criança. E aí, o tênis não é o pai da criança que decide, não é um amigo, não é o vendedor da, sei lá, o que chus, enfim, não é. Tem uma regra, gente, uma regra que fala só dos equipamentos. Então, eu queria que você respondesse, Xavier, qual o tênis ideal para jogar futsal de acordo com a regra? Ó, é complicado. O que a regra... o que a regra diz? Eu nem tenho esse negócio decorado, mas vou ler aqui, ó. O que a regra diz? Ó, tênis para futsal, confeccionado com lona, pelica ou couro macio, com solado e revestimento lateral de borracha ou material similar, ficando terminantemente proibido o uso de tênis com solado de couro ou pneu, ou que contenham travas. Enfim, não pode usar a chuteira de trava, né? No futsal, né? Não pode society, né? É complicado, né? Então, a regra, ela é até interessante, que ela coloca dessa forma, assim, você, couro, pneu, do que eles estão falando?
né? No social a gente vê a molecadinha chegando com chuteirinha de trava, você acaba deixando, Cara, né, e criançadinha, aí né? é muito interessante. Ó, entrou aqui a Ana, o Júlio, ó, a Mariana lá dos Estados Unidos, seja bem-vinda, tá? Entende muito também de futebol, futsal, tá muito ligada ao intercâmbio. Xavier, a questão que eu vejo, cara, e assim, na verdade, envolve os pais que querem economizar. Eu percebi isso, até a gente trouxe esse assunto, porque os pais querem economizar. Ou seja, você consegue jogar na quadra, ou pelo menos ficar em pé numa quadra com o society, mas você não consegue jogar no society com o tênis. Então, eles compram achando que, vou economizar, eles não conhecem a regra. Treinador, vocês precisam avisar isso. E entra uma segunda questão ainda que eu fui pesquisar, o society é mais caro. Então, o vendedor, ele também não conhece, ele está na dele lá, é o trabalho dele, ele precisa ganhar bem e ele oferece o tênis de futebol society. Se você não falar e não especificar e não conhecer, fica muito complicado. E aí o menino vai para a quadra e se o treino... E pior, existem muitos treinadores que por vários motivos, tá? Não é culpa de todos também, mas por vários motivos, e por isso que você está aqui, é muito bom você vir aqui hoje falar sobre isso, permite, o menino vai se acostumando nos treinos ali. E aí chega aquela situação, e a gente conhece muitos árbitros, bons árbitros, árbitros que não só são árbitros, mas são educadores, eles vão simplesmente cumprir a regra ali, porque a regra do futsal é muito legal porque ela é educativa. Então, se a gente está aqui hoje, a gente está por conta de educar outros treinadores que vão educar atletas. Então, essa regra é uma regra que... E dá transtorno mesmo. É como eu falei, a gente vai sofrer muito ainda com isso, porque realmente é uma coisa muito forte. É interessante porque no último vídeo que eu postei, naquele que você viu lá, aí teve um comentário embaixo assim, ó. A regra é clara. Quer dizer, às vezes não, né? Não é... Sim, sim. Não é tão claro assim, não, mas a gente segue. E aí, pessoal, o segundo assunto desse que eu falei em relação a uns temas que a gente vem organizando aqui é da regra de faltas. Só que a regra de faltas, tanto em relação à regra como as mudanças, tem muita coisa. Então, a gente até conversou, né, Xavier, aqui, assim, dá para fazer uma live só com a regra das faltas. Porque são muitos detalhes, são muitas interpretações. Mesmo assim, o Xavier ele vai responder uma pergunta aqui e fica para vocês, treinadores, estudarem bem essas regras, essas mudanças, porque isso impacta diretamente no desempenho. Olha só, a regra das faltas, ela impacta no desempenho, na questão disciplinar, na parte técnica. Xavier, vale carrinho no futsal? Isso é outra coisa que todo mundo pergunta. E aí? Olha, essa pergunta, eu vou te falar um negócio, né? A primeira coisa, quando você fala de carrinho, vamos entender o que é o carrinho, né? Esse é o ponto. Sim. Veja bem, ó, é interpretativo, nesse caso, para o árbitro? Sim, é. Porque existe uma diferença de um carrinho para um arrasto, por exemplo. Aí você vai falar, mas os dois você deita no chão. Sim, os dois você deita no chão. Mas se você der um carrinho de encontro ao atleta adversário, é falta. É falta. Quando você dá um carrinho visando, pegando a bola, ou um carrinho arrasto, que você impede chute, aí não é falta. Então, assim, pode deitar no futsal? Depende. Você não pode deitar para em sentido ao adversário, senão você vai... É falta. É uma jogada imprudente. É complicado falar do carrinho em si. Deu carrinho, é falta. Carrinho é falta. Lembra antigamente? Carrinho é falta. Não pode carrinho no futsal. Não, não é bem isso. Às vezes o cara dá um carrinho, deu um carrinho, mas um carrinho para impedir a saída de uma bola pela linha lateral. Isso não é falta. Sim. Eu postei um vídeo, tem umas 3 semanas, que o cara faz um arrasto dentro da área para impedir um gol. Ele faz o arrasto para se jogar em cima, na frente da bola. E o cara chuta de longe. Aí, bate no cara e vai para fora. Só que bateu no braço do cara que deu arrasto. Aí ficou a polêmica. Isso é pênalti ou não? Porque foi dentro da área. Chutaram a bola na mão dele. Aí que a gente tava falando de falta, que é bem complexo isso daí. Aí, eu fiquei na maior dúvida. Eu fui falar com o árbitro, né? Com o árbitro FIFA, o Felipe Educadamente, né? Sempre. Educadamente.
Eu falei, não, então, esse lance eu recebi. Daí eu mandei pro árbitro. Aí o Felipe pegou e falou, mano, é o seguinte. A bola bateu no braço com a mão dele no alto. Aí ele tava arrastando e a bola, o braço dele não tava no chão. Se o braço dele tivesse no chão e a bola tivesse tocado no braço dele, não é nada. Mas se o braço estiver fora do chão, mesmo ele fazendo um arrasto, ainda o braço não chegou no chão e a bola bateu, pênalti. Olha que... E o time pro árbitro decidir isso no jogo? O árbitro não deu pênalti nesse lance, né? No lance que me mandaram. Mas, pô, cara, olha que negócio doido. Né? O Gabriel tá comentando aqui, ó, nas aulas de arbitragem esse tema é o mais demorado. Legal. E, gente, aqui, ó, o Gabriel tá colocando uma coisa que, assim, treinador de futsal tem que estudar arbitragem também. Tem que fazer curso, tem que conviver, conversar com os árbitros. É muito legal. Parabéns, Gabriel. E detalhe, viu? O Gabriel, ele é árbitro. Ele fez o curso de árbitro, tudo certinho. Legal, então, legal. Ajuda aí, viu, Gabriel? Que você é o cara. O Gabriel gente, é o CEO do meu canal. Eu postei esses dias aqui, fiz um post sobre um carrinho que o Thiago Galhardo deu no Campeonato Brasileiro do ano passado, e é um carrinho de futsal. Então, esse carrinho, por quê? Ele deslizou, não colocou em risco o adversário. Isso, levou exatamente. a bola com ele, era um lance meio perdido, mas ele conseguiu deslizar e levar a bola, levantou e deu uma assistência e saiu o gol na sequência do Internacional. Então, se vocês puderem olhar esse lance, e aí, legal. Assim, isso vem dentro do que a gente viu muito na pandemia, que é muita gente estudando o futsal para levar para o futebol de campo. Então, uma valorização que a gente teve aí, graças a várias situações que a pandemia trouxe. Algumas foram muito ruins, mas o futsal, dentro dessa perspectiva de formar atletas para o campo, teve uma valorização aí que foi boa. Talvez pelo fator econômico também, né? Ou pela própria capacidade que o futsal tem de formar atletas. Principalmente para o campo, né? Os melhores atletas que tem no campo passaram pelo futsal, né? Sim, então... sim. Xavier, aqui, só para finalizar esse trio de questões que eu coloquei aqui, a última é uma curiosidade que eu coloquei aqui. Eu considero, e assim, tenho visto muitos treinadores também trabalhar em cima disso. É importante que o atleta conheça a quadra desde pequeno. E a gente vê muitos meninos que às vezes não sabem o que é a área, não tem noção do círculo central, a marquinha de escanteio. Houve alguma mudança em relação à quadra? A quadra em si, em que sentido? Em relação à quadra, você fala? Marcações, medida, zona então, de substituição. Vem evoluindo isso, mas não teve mudança significativa. Mas o básico, quando a gente fala com os atletas, né, a gente até conversou ontem sobre isso, o básico a gente tem que ensinar, né? Tem a área de saída, de substituição, bonitinho, tem o lugar certo, tem que ensinar lá na base, né? Teve uma mudança que eu achei muito legal na regra do jogo, né? Isso envolve na quadra, né? Que é a saída de bola, agora pode sair a bola para trás, por exemplo. Eu achei isso ótimo, eu gostei muito dessa alteração na regra do jogo, né? Mas mudança nas dimensões, né? Na quadra em si. Aí os atletas precisam conhecer bem a área. É uma sacada isso sua, porque realmente é importantíssimo que, de repente, essa regra que a gente vai falar daqui a pouco, gente, o Xavier antecipou já, mas se o atleta não conhece a área, ele não joga. Exatamente. Ele não tem noção da área. E aí o treinador, gente, na verdade a gente está falando dos atletas, mas a gente está fazendo a live para os treinadores. Então, olha só que situação interessante. Se você conhece a área, você não basta, você tem que ensinar para o seu atleta. Eu acho muito legal quando os treinadores desde cedo ensinam para os pequenos, porque você falou no futsal, assim, todo mundo que trabalha com futsal tem muita paixão, muito amor, e as crianças absorvem isso. Elas vão criando uma relação com a quadra de paixão, de amor, e vão se enquadrando no jogo de uma maneira que, quando elas crescem, a gente vê muitos jogadores jogando demais em função de terem essas sacadas que os treinadores vão levantando e vão passando ao longo da vida dela. A próxima questão já entra nisso, só que envolve, eu queria que você falasse junto com isso, você falou do arremesso de meta, e a historinha lá, gente. Nossa, gente, se vocês puderem, tá no seu canal no YouTube esse vídeo? Tá no YouTube, Galera, entra lá e assiste. O Xavier vai falar agora, mas assim,
é um lance que, assim, eu comecei a, de repente, falei, pô, gente, a gente, de repente, voltando os campeonatos, a gente já tem alguns lugares que já estão, de repente, com as competições até no meio, algumas já até começaram e terminaram, e a gente ainda não está ciente de que isso vai acontecer. Inclusive, uma professora de educação física de uma escola aqui de Americana falou, pô, André, a gente está de férias, grava aí, manda para... Eu falei, meu, esqueci que vocês estão de férias, mas mandei o vídeo para ela. Então, envolve os goleiros também. Queria que você falasse sobre a mudança para os goleiros, se existiu, e do arremesso de meta. Então, cara, a mudança para os goleiros. Vamos falar do adulto, né? De adulto. Uhum. Primeiro, né? Que na base mudam, tem algumas alterações também, né? Adaptações da regra do jogo. Então, a saída de bola. Eu, particularmente, não sabia. Eu não sabia. Eu tinha uma jogada, antes de falar sobre isso, eu tinha uma jogada que falava, ó, goleira, a hora que você pegar a bola, bate no chão, que aí acontece a movimentação e você faz isso. Aí, me mandaram o vídeo, aí eu fui estudar, falei, não pode, velho. Não pode. Se a bola saiu para a linha de fundo, o goleiro pegou a bola. Se ele bater a bola no chão e voltou, é considerado segunda recuada, tiro livre indireto. Entendeu? A bola saiu para a linha de fundo. É isso mesmo. A bola saiu para a linha de fundo. Eu até postei isso aí lá no meu stories. A galera respondeu. Muitas pessoas erraram. Falou, não, a bola tem os 4 segundos. Não, os 4 segundos só se aplica se ele fizer uma defesa. Ele fez uma defesa. Aí sim, os 4 segundos. A bola caiu no chão, ele pegou de novo. Tá dentro dos 4 segundos. Aí pode. Mas se a bola sair para a linha de fundo, o goleiro não pode bater a bola no chão. Aí vem uma pergunta. Mandaram para mim assim, tá, mas se o goleiro pegou a bola que saiu para a linha de fundo, a hora que ele pegou na pressa, a bola escapou da mão, ele foi lá e pegou rapidão, tiro livre indireto. Não tem negócio de intenção. Não tem jeito, cara. Isso eu achei, eu falei, eu não gostei dessa alteração. Até falo no vídeo, né? Eu não gostei. Né? Eu não gostei, mas... A regra tá aí, tem que seguir. E isso para dar um BO, é BO que a gente fala mesmo, na várzea principalmente, rapaz. Mas aí, deixa eu só, porque assim, agora você falando, surgiu outra questão. Essa questão do rebote. Sim. Por exemplo, se ele não tiver a intenção, o que acontece? Se ele não teve intenção, a bola bateu nele e... no mesmo caso aí que se ele tropeçar no arremesso de meta... Não, você tá falando se ele fez a defesa? A bola em jogo, ele não teve intenção. A bola bateu nele, ele vai lá, ele pode pegar? Pode, aí ele pode. Sim, a bola bateu nele, ele fez a defesa. Aquela defesa em 2 lances. Normal, tá dentro. Tá dentro. Sim. A questão aí mesmo é a bola da linha de fundo, né? Foi o que eu entendi na regra do jogo e que o Felipe até me esclareceu isso daí. Ele falou, saiu pra linha de fundo, não pode. É isso. Fez defesa no jogo? Escapou 2 lances, tal, bateu aqui. Não tem problema. Problema mesmo é no jogo. Até debateram isso no grupo, eu não sei se você estava. Faz um tempo debateram isso lá no grupo. Eu não entendi acho que direito. Eu não estava ainda. Eu não tinha entendido direito e eu não entrei no debate, né? Tinha um preparador de goleiros lá, falando lá. Eu falei, não vou entrar nesse debate aí não, porque eu ainda não sei, eu estava ocupado. Aí depois que eu entendi a regra, eu falei, isso é sério. Isso é muito sério. Mas muitos treinadores gostam de jogadas, e eu vou lembrar aqui, assim, gente, gosto muito do futsal universitário, tenho muitos amigos, a gente tem a Unicamp aqui, tem a galera da USP lá que faz um trabalho fantástico, existem universidades pelo Brasil inteiro, mas eles gostam muito dessas jogadinhas, né? Então, eu quero, assim, acabou tudo isso, porque o goleiro podia rolar a bola para a área, dentro dos 4 segundos até então, era permitido você manipular de muitas maneiras o jogo. E aí, realmente, as pessoas usavam isso como um artifício, às vezes, que enganava mesmo. Não, é engraçado. Engraçado que você falou, eu tinha um goleiro na várzea, e ele tinha esse recurso, mas há uns 5, 6 anos atrás. Ele fazia a defesa, até ia sair a bola. Ele rolava a bola e acompanhando, exatamente como você falou. Aí ele do nada pegava no chão e ligava o contra-ataque, alguma coisa. Era interessante pra caramba. O adversário pensa que a bola que ele vai jogar pra alguém, sai correndo. Cara. Aí ele pega a bola de novo. Não pode. Acabou isso daí. Fez isso, falta. Tiro livre indireto. Pois é, na direção da área ali, né? Tiro livre indireto é 2 lances. Quando o árbitro levanta a mão, tal, ferrou. Gente, Xavier, eu queria que você colocasse, assim, gente,
nós estamos discutindo regras aqui, mas queria deixar bem claro que não somos donos da verdade nem das regras, então a gente vai pesquisar mais, vai trazer mais coisas para vocês. Mas, assim, o que o Xavier já colocou aqui de dúvida, de novidade, de mudança, é realmente uma coisa extraordinária. Então, assim, obrigado, parabéns, é uma aula de futsal. Só que eu queria que você falasse agora o que você considera, uma pergunta para os treinadores que vão assistir, que estão aqui na live, o que você considera em relação às regras, Xavier, mais importante para o treinador realizar um ótimo trabalho, tanto na base quanto no rendimento? Cara, a primeira coisa, quando a gente fala em entender, ensinar a regra, né? A primeira coisa que eu vejo é que os árbitros não, os técnicos, os treinadores, eles não estudam a regra do jogo, eles estudam o básico. Eles sabem o básico e muitos, não todos, tá? Não vamos generalizar. Uhum. Muitos não estudam a regra do jogo e às vezes reclamam à toa numa partida. Então, eu acho muito importante o treinador fazer igual o professor Gabriel fez o curso lá. Precisa fazer o curso de arbitragem? Não, mas pelo menos estuda. Tem um amigo árbitro para você tirar as dúvidas. Sabe por quê? Quem vai ensinar o atleta é o treinador, não é o árbitro. Então, sim. É muito importante ter o atleta educado. Mas quem educa o atleta é o professor. Então, o professor tem que entender do negócio para poder passar para o atleta. Né? Assim, as mudanças... O futsal ele é conhecido por várias mudanças, isso até atrapalha muitas vezes. Mas tem mudanças que vêm para o bem. Por exemplo, eu não gostei dessa do goleiro, mas eu gostei da saída de bola. Sim. Né? Então, você se adapta e você educa. E não cabe educa. a gente também opinar em relação a uma coisa que já está. Já está. A gente vai ter que trabalhar com isso. E então, assim, é algo que é absorver, né? Absorver. Exatamente. O cara vai lá, mesmo que o cara pegue, é embasado no Livro Nacional de Regras da CBFS. Ah, mas tem um adendo aqui que vai ter isso no regulamento do campeonato que ele vai disputar. Beleza. Lê o regulamento. A regra do jogo tá lá. Aí o juiz, o árbitro vai lá e aplica a regra do jogo, o cara vai reclamar e fala, mas isso é um roubo. Peraí. Antes do campeonato, você participou de um arbitral, você recebeu o regulamento, você sabia que era embasado no livro de regras, por que você está reclamando da regra do jogo? E ainda estimula o seu atleta a reclamar também. Deu para entender? Antes de eu estudar as regras, eu era treinador, já era treinador, mas não estudava a regra. Então, eu reclamava mesmo com o árbitro, eu era chatão. Eu comecei a estudar a regra do jogo, o negócio é difícil pra caramba, o cara tem que resolver em menos de um segundo, e às vezes erra. Não adianta falar que o árbitro vai acertar 100%. Difícil. Às vezes erra. A ideia é o seguinte, é entender que acho que 99% das vezes não tem má intenção em um erro de árbitro. Na minha humilde opinião. O árbitro não é, vou errar e vou ferrar esse time. Para mim, isso 99% das vezes não acontece. Ele erra porque errou, ou não estava preparado, ou realmente foi um lance muito rápido, é difícil. Eu vi uma coisa, ele viu outra. Como é que você... O Gabriel comentou de novo aqui, uma coisa que tem treinador que reclama, gente, de regra de 1980, que não tem mais. Aí a Cláudia está colocando aqui, eu acho que o treinador deveria fazer curso de arbitragem para ter uma visão das regras. Segunda visão. Entrou o Dom Necaxa aqui, o Luciano, que já fiz uma live com ele, treinador do União Barbarense. Legal. Árbitro também, atleta de futsal. E aqui, olha só, a gente tem... eu levava os atletas, levo ainda para fazer as reciclagens da federação, para eles trazer os árbitros também para fazer os cursos. Eu tenho curso de 2 ligas, Xavier. Uma da Liga Bauruense, quando eu era atleta ainda, eu fiz o curso para me interessar, já vislumbrando aí uma carreira como treinador. Nós temos a Liga Campineira aqui, tem a Liga de Americana, então assim, a gente está cercado. O Xavier em São Paulo, você está em Taboão, né? Grande São Paulo, Grande São Paulo. Nós temos árbitros. O Felipe que você citou, o Felipe, se eu não me engano, ele vai para a Copa do Mundo, não vai? Ou não? Eu acho que vai. Ele é um árbitro FIFA, né? Ele é top, ele dá Cara, curso. Então, essas pessoas, elas só agregam para o futsal. Não precisa, o treinador não precisa ser o queridinho do árbitro, mas você tem que fazer com que sua equipe passe uma boa imagem, conheça as regras,
tire as dúvidas e principalmente respeite as regras do jogo. Você tocou num assunto ontem, Xavier, a gente elaborando a live e alinhando os assuntos, que me chamou a atenção, não está na pauta aqui, se você, de repente... Mas, assim, a questão porque, assim, eu vejo muito as regras do futsal, comparando com o campo, elas são muito mais precisas. Elas não têm tanta interpretação como a gente tem no campo. Daí eu acho importante que o treinador passe essa noção para o atleta de futsal de uma maneira educativa, porque eu vejo que o futsal não compensa você querer levar vantagem, às vezes, burlar a regra. Meu, isso furado, o cara vai se dar mal. Só que você comentou a questão, que é uma questão diferente disso que eu estou colocando. Existe um problema em relação à interpretação com a tradução do livro. Cara, eu nunca tinha imaginado isso, Xavier. Você tem como você tocar nesse assunto? Porque muita gente aí pode, de repente, às vezes, estar resolvendo umas situações em função disso. Na verdade, eu comecei a falar sobre a regra do jogo porque eu percebia que, principalmente com os atletas, né? E as pessoas, professores que eu conversava às vezes, a pessoa tinha dificuldade em entender o que estava escrito no livro de regras. Né? E, assim, o que está escrito lá, você tem que ler, interpretar, entender. Se tiver dúvida, falar com o árbitro. Às vezes, eu leio coisas lá e eu fico na dúvida. Falo, mas peraí, isso aqui não é bem interpretativo? Vamos falar com o árbitro. Igual o Gabriel foi perfeito, quando ele falou que gera muita discussão, quando fala de carrinho, por exemplo. Então, você tumulto, né? Tumulto. Meu... Dependendo do jogo, é rolo. O que eu tento fazer no meu canal? Eu tento mostrar a regra do jogo numa linguagem informal. Porque o livro de regras, ele é muito formal. Quando você pega o livro, eu estou com ele aberto aqui, ó. Você pega o livro de regra, primeira página, a quadra de jogo deve ser plana, lisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então é tudo bonitinho descrito. Então na hora de falar com o atleta, você vai conversar de outra forma. Né? Então eu tento fazer isso no canal, porque o que está escrito, eu só dei um exemplo aqui agora, né, do início do livro de regras. Mas o que está escrito lá, o certo é traduzir. Só voltando no que você falou também da questão de respeitar a arbitragem que a gente estava falando lá, eu vejo a importância muito grande nos treinadores das categorias de base. Pensa, se todos os treinadores, eu costumo dizer que o atleta é reflexo do técnico. Se todos os treinadores educarem os atletas de forma correta, a respeitar, a entender a regra do jogo, a hora que ele for adulto, ele vai respeitar do mesmo jeito. Você pode ver que esses que são bravões... Fantástica essa, cara. Esses que são bravões lá no adulto, lá, as bravonas... Você vai puxar o histórico, lá atrás também não teve boas referências, né? Isso acontece pra caramba. Sim, eles não tiveram a vivência do outro lado, né? Ó, o Luciano está colocando, entender o jogo é um processo que é necessário para poder educar seus alunos e atletas. Parabéns, é isso mesmo. E o Gabriel, de novo, lembrou aqui um exemplo do que estão dizendo, é o próprio carrinho. Não tem a palavra carrinho no livro de regras. Não tem, é isso. Não tem carrinho, então, não tem arrasto. Deslizar deliberadamente o carrinho, se eu não me engano. Tem a palavra... Quer dizer, existe... E ainda, você citou também a questão que todas as mudanças são feitas internamente na FIFA e tudo é distribuído em inglês. E ainda existe essa questão da tradução do inglês para cada... Cara, isso é uma coisa que, quer dizer, se você erra às vezes, que se quem traduz o livro, de repente, tem outro entendimento, a gente está fazendo algo, às vezes, que realmente... Então, são várias interpretações. Será que quem traduz o livro é do futsal? Tem essa também, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa nem se dá conta da importância que tem aquilo para uma situação no jogo. São situações simples que, na verdade, exigem... Mas, gente, isso... E o Xavier está agregando muito. Isso aqui, gente, a gente já parte para outro assunto, cara. Que aí é a questão da comunicação que o atleta tem que ter com o atleta. Olha que coisa que você está trazendo aqui na nossa live hoje. Porque adianta o cara conhecer todas as regras perfeitamente, se na hora de se comunicar, ele não conseguir transmitir isso para uma criança, para um adolescente, até mesmo para um adulto, que também gente, categoria adulta, os caras também precisam aprender. Não acha que é porque é adulto, é principal e já cresceu.
tem muito adulto aí que ele não conhece, às vezes, como às vezes não conhece algum sistema tático, as questões que envolvem o jogo, a parte da regra também é muito carente na categoria adulta. Tem uma coisa na regra também, que eu acho interessantíssima passar, que eu venho passando, muitas das minhas atletas não sabiam, esse ano eu venho explicando para elas, é na cobrança do lateral, tem essa pergunta aí? Na cobrança lateral, escanteio? Lateral, tiro de canto e bola de saída. A gente colocou aqui. Ah, tá. Então, no lateral, eu não respondi sobre lateral e tiro de canto. Sim, sim. Então, isso é muito importante falar. Lateral, tiro de canto, gente. Antigamente, você podia colocar a bola em cima da linha ou até um pouquinho atrás da linha. Pouquinho, tô falando de 5 centímetros atrás da linha, desde que você não pisasse na linha, batesse o lateral ou o escanteio, né? Que seja. Agora, a regra mudou. A bola tem que estar parada em cima da linha. Tem que estar parada. Isso é muito importante. Eu vejo muita importância nisso. Tem várias jogadas que dá para fazer também. Ela tem que estar parada em cima da linha. Porém, você pode pisar até dentro da quadra para cobrar o lateral, que não é reversão. E muitas pessoas não sabem disso. Você pode pisar na linha, se pisar dentro da quadra, pôs um pé dentro da quadra, você bateu com a bola parada em cima da linha, bateu direto no gol. Se bater em alguém entrar, é gol. Fala, não, mas pisou dentro da quadra. A regra agora só pede antes você podia colocar a bola um pouquinho fora da linha. Fora da linha para trás. Até para frente, né? Tinha uns que deixavam, mas não podia colocar o pé de apoio o pé inteiro. Tinha que estar fora. Nem pisar na linha podia, o correto seria, né? Quer dizer, na prática, eu acho que essa alteração ela é bem-vinda na medida que muitas quadras não têm uma área de escape. Exato. O que é a regra? Então, a FIFA diz que a área de escape tem que ser de 1,5 m. Não é a realidade, né? A gente sabe que muitos lugares não tem uma quadra perfeitinha, 40 por 20 com escape de 1,5 m. É difícil isso daí. Com escape de 1,5 m, a quadra podia até ser 40 por 20, mas de repente a quadra diminui muito. Né? Então é complicado. É legal, tem que seguir. Tá? O cara que vai construir uma quadra, é importante seguir as medidas, o que a FIFA diz, né? Mas o problema é que as quadras de hoje, esse escape é complicado. Eu lembrei de uma situação que eu falei aqui na regra. Na aula passada, a gente gravou algumas aulas essa semana e eu trouxe esse exemplo que a importância do atleta conhecer bem a regra, a gente é muito comum nessa situação aí, o jogador que vai cobrar o lateral, ele não sabe que não vale gol e chuta. O goleiro não sabe que não vale o gol e vai na bola e toca e a bola entra. E isso aconteceu, eu citei esse exemplo, não sei se de repente tem alguém aqui que vai lembrar, mas na semifinal de um Brasileirão entre Corinthians e Vitória, um jogador do Vitória bateu a falta, o Ronaldo, goleiro do Corinthians, o jogador não sabia que era direta, chutou, e o árbitro com o braço esquerdo levantado. O Ronaldo foi na bola, desviou, a bola entrou, e ele alegou, falou, não sabia. Claro que acontece, não, eles conhecem bem a regra porque são profissionais, tiveram uma carreira fantástica, mas olha só que ponto, uma semifinal de Brasileirão, você, por conta de um desconhecimento da regra, fica fora, e o Vitória foi para a final, perdeu para o Palmeiras, tá? Mas no futsal acontece muito isso. Não, aconteceu na Liga Nacional do ano passado. O Jackson do Corinthians bateu uma falta que era 2 lances, ele deu uma paulada, a bola entrou direto, não valeu o gol. Né? Mas ele sabia que não valia o gol. Né? O árbitro só era 2 lances, aí ele só olhou, deu uma risadinha, normal. Então, a importância de orientar na base. Eu fui para Dracena no ano retrasado com a categoria sub-16 feminino. E a goleira adversária estava com mania de só lançar a bola. Lançar a bola para os atletas dela cabecear dentro da área para fazer o gol. E direto ela lançava a bola, minha goleira já tinha percepção. A hora que ela via que não encostou ninguém, ela abria, a bola entrava direto. Gol de mão. Não vale gol de mão. Não vale. Aí ela catava a bola e aconteceu umas 3 vezes isso daí, aí pararam de lançar a bola. A importância do atleta. Agora, jogou a bola com a mão, se a goleira encosta, pronto. É gol de mão? Não, é gol contra. Pois é. É isso aí mesmo. Vale, você é o lance mais bizarro que tem, mas vale, né? Mas vale. E detalhe, não é gol de mão. Gol não é dado para goleiro, é gol contra, né? Cara, Xavier, a gente está chegando ao final, o tempo está se esgotando já. No Instagram, gente, a gente tem essa limitação do tempo, daria para colocar até mais coisas aqui para vocês. Queria que você
antes da gente finalizar, deixasse uma mensagem, qualquer mensagem, fica à vontade. Pô, foi muito legal, assim, eu tinha certeza, pelo que eu vejo lá no grupo lá, eu sabia que isso ia agregar muito para os treinadores. Quem tiver assistindo aqui agora, pô, manda para um amigo, divulga para os colegas. Tem gente que vai ver depois essa live. E assim, os treinadores precisam serem antenados em relação à regra. Gente, não dá para ficar fora das mudanças. E assim, quem está antenado já está ganhando muito, porque são coisas que o futsal é um trabalho de formiguinha. A gente leva tempo para colocar essas mudanças na cabeça dos atletas. Demora. Então, quanto antes você começar a planejar isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição aí. Se a gente não souber, a gente vai atrás para tentar sanar as dúvidas. O canal do Xavier, que especialmente sobre regras, vai agregar muito para vocês. E eu quero que você deixe uma mensagem aí para todos os treinadores de futsal que estão assistindo, que vão assistir. Olha, gente, primeiramente agradecer aí o convite mais uma vez, valeu. Eu gosto pra caramba de falar de futsal, falar sobre futsal, falar sobre a regra do jogo, eu gosto pra caramba. Falar sobre partida tática, gosto de tudo que é futsal. Mandar um beijão pra minha atleta, tá aqui, ó. Manda um beijo, Antônio, Coutinho, sou sua fã. Coutinho. Pivôzaça, joga muito, faz muito gol. Legal. Beijão, Isa. O negócio é o seguinte, ó, para os treinadores principalmente. Estude a regra do jogo, e que é muito importante que eu aprendi, principalmente nesses tempos de pandemia, tudo complicado. Estude, principalmente, para você respeitar o ser humano. Porque se é uma coisa que eu vejo pra caramba, é a falta de respeito com o ser humano. Quando eu falo isso, falo de atleta com árbitros, de técnico com árbitro. Você vai notar uma diferença muito grande quando você tratar um árbitro com educação. Ele te trata de outra forma também. A partir do momento que você é educado. Muitas vezes você vai lá e o árbitro já tá bravão, já vem na ignorância. Não responda com ignorância, responda com educação. Educação quebra qualquer ignorância, acaba com a ignorância. Estude a regra do jogo. Mesmo, mas o árbitro é tendencioso, é mau. Não esquenta. Eu que jogo oficiais também, na federação e tal, a gente pode fazer um ofício e falar, esse árbitro ele não conhece a regra do jogo, então não gostaria que ele apitasse mais. Esse árbitro não apita mais o seu jogo. Existem meios, né, para você se manifestar. Exatamente, ao invés de brigar com o cara, ser expulso, ficar fora da próxima partida, isso é besteira. Eu, há 5 anos atrás, jamais estaria falando isso daqui. Mas aí, a hora que você começa a estudar a regra e se pôr no lugar da outra pessoa, ninguém vai para um jogo, ninguém vai para ser ofendido. Seu filho de não sei o quê, ninguém vai para lá para ser ofendido. Ninguém. Né? E eu sempre falo, o atleta é reflexo do técnico. Então, seja um bom técnico para o seu atleta ser do mesmo esquema, um bom atleta, educado, cumprindo a regra do jogo. Né? Não vou citar nomes, mas uma vez eu fui jogar num lugar aí, o árbitro me expulsou porque eu falei com a minha atleta, falei, de novo? O árbitro achou que foi com ele e me expulsou. Eu juro por Deus isso daí. Gente, isso, se não aconteceu com você ainda, vai acontecer com qualquer treinador. Gente, vai ter um dia que você... Mas isso é uma coisa natural. Não, ele atravessou. Tem meios depois, por quê? Exato. Você vai cumprir uma suspensão, vai depois ser... É natural. E assim, Xavier, eu coloquei, antes de começar as perguntas, eu falei, gente, que eu ajudo treinadores e aspirantes a treinadores de futsal a serem vencedores dentro e fora de quadra. E aí eu queria deixar claro para vocês que o Xavier está colocando no final aqui, a mensagem que ele deixou, é justamente o que a gente entende por ser um vencedor. Então, na hora que eu coloco ali, na minha bio, vencedores, eu quero dizer, aquele treinador, não aquele treinador que é só campeão, que levanta a taça, que ganha jogo. Claro que isso é importante, a gente gosta de competir, é importante que as crianças, que os atletas também tenham essa competitividade, mas mais do que isso, é você transformar a vida desse atleta, como o Xavier está transformando, é você criar um impacto na comunidade que você está trabalhando. Gente, vocês não têm noção do que o futsal tem poder para transformar comunidades. Então, é muito importante que isso venha na frente de títulos, de resultados. Isso que ele está falando vale mais
que E qualquer muito coisa. interessante, viu, André? Muito interessante. Nesse caso aí, eu abri só os braços, não tinha o que fazer, eu saí. Claro, Porque se eu fico claro. xingando dentro da Educação, quadra, educação. então, categoria Uhum. sub-17, se eu fico xingando lá para sair e tal, que exemplo eu estou dando para minhas atletas? Isso é Legal. o ponto, seja exemplo. Gente, a gente vai falar isso aí, vai ter mais assuntos, a gente vai voltar a conversar com certeza, porque a gente já saiu para vários caminhos aqui, né? Que tem a Ah, questão faz parte. dos goleiros. Esse assunto final agora é muito controle emocional, que eu vou falar também. A gente tem uma Legal. pauta só sobre isso, porque, meu, o jogo de futsal é uma loucura. Então a gente não pode confundir a personalidade do treinador Xavier que está lá na quadra, que é um cara que tem que ser elétrico, do André que às vezes vai reclamar com o jogador, vai reclamar com a menina, mas ali é uma caricatura nossa, é uma figura, é quase que um personagem que a gente leva para a quadra. Exatamente, E o perfeito. jogo exige isso. Então, o jogo de futsal exige isso. E aí o treinador tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica sempre no limite ali. Então, eu tenho, assim, a gente está estudando para trazer para vocês algumas estratégias também em relação a isso. Legal, Xavier, legal. agradeço. Queria que você, só para finalizar aqui, gente, que o Xavier deixasse, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, tá? Como assim, deixa aí suas redes sociais, seus contatos, para a galera que quer saber mais sobre arbitragem, quer conhecer mais sobre futsal feminino, enfim, pode, de repente, deixar aí os seus contatos para quem tiver mais interesse. Ó, para quem gosta de futsal feminino, eu tenho um canal no YouTube. O nome, Canal do Xavier Futsal. Esse canal é muito voltado ao futsal feminino. Eu falo sobre a regra do jogo, faço várias Sim. entrevistas com atletas profissionais que estão atuando e Que também legal. com ex-atletas, posto recortes. Esporadicamente eu vou postando alguma coisinha também sobre a regra do jogo, né? A ideia é postar 1, 2 vídeos no mês sobre a regra do jogo. Muito legal. E o meu Instagram é muito importante seguir no Instagram, que hoje é dia de quiz futsal. Eu lanço lá perguntas sobre a Legal. regra do jogo. Aí a pessoa vai Legal. lá e Ó, nossa responde. equipe aí, se estiver assistindo aí, ó, galera do Futsal Século XX, olha aí, uma É, ideia do Xavier. é o quiz Lançar um futsal. quiz, São 6 perguntinhas, verdadeiro ou falso. A pessoa responde lá, fica brava pra caramba às vezes quando me chama no direct para reclamar, mas é embasado no livro de regras. Então, me siga lá também. Quer saber um pouco do meu trabalho? Siga o Instagram da APF Futsal Feminino. O Instagram da APF é legal pra caramba também. Tem uma pessoa que cuida lá, a Crisinha, ela sempre posta coisas aí, legais. A Cláudia não vai implantar, ô Xavier. Tá vendo? Ah, Tá pode implantar. Cláudia, vamos lançar Pode um quiz implantar aí, que é ó. sucesso. Gente. E também pode... sigam a página do Futsal Século XXI. Eu já tô seguindo, tudo certo. Legal. A gente tá começando um trabalho, mas assim, o fato de você ter vindo aqui, já agradeço a sua humildade, a sua sinceridade, o amor que você tem pelo futsal faz a diferença. Acho que todos os treinadores podem se espelhar, vão aprender. Gente, eu aprendi hoje aqui, ó, coisas que esse tipo de situação que a gente cria aqui para vocês levaria de repente meses até anos para a gente ter um aprendizado como esse. Então, para quem vai para a quadra, para quem vai trabalhar com futsal, é muito importante que você tenha tudo isso em mente. Xavier, obrigado. Galera, lembrando de novo, quem quiser baixar o e-book, se inscrever para saber sobre isso, vai lá na bio. Agradeço a participação de todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite e até mais. Valeu, Xavier. Valeu. Obrigado. O Gabriel falando que só tem pegadinha no quiz. O Gabriel vou falando só... esse quiz. Tem prêmio lá ou não? Não, por enquanto não, mas em breve. Valeu, André. Obrigado. Tudo de bom. Eu que agradeço. Valeu. Finaliza aqui, fazendo favor.